Capítulo 15. Boa tarde, disse Jip, saudou-me logo que foi entrando na sala de brinquedos. Um outro dia me traz de volta à sala mágica, onde faço tudo quanto tenho a fazer. Para hoje, planejei algumas coisas. Você tem planos para hoje? Bem, o que decidiu fazer? Gibbs caminhou pela sala, olhando a caixa de areia, estudando a casa de bonecas, pegando cada membro da família de brinquedo. Vejo o papai aqui, disse, e mamãe, e a irmã e o menino. Todos estão nessa casa, comentou, recolocando nos seus devidos lugares. Dirigiu-se à janela, olhando para fora por um longo tempo em silêncio. A família está lá na casa, comentei. Então, acompanhei-o em seu silêncio, enquanto ele permanecia olhando fixamente para fora da janela. Suspirou, enfim, profundamente. Ficou um pouco de lado e dirigiu-me um rápido olhar. Há tantas coisas no mundo, disse. Apenas olhando por essa janela, posso ver tantas coisas maravilhosas. Árvores que crescem altas e fortes. Uma igreja que sobe em direção ao céu. Vejo pessoas passando, todo tipo de pessoas. Vejo ainda animais e caminhões. E aquelas pessoas. A gente de todo tipo. Algumas vezes sinto medo delas. Algumas vezes você sente medo das pessoas? Disse, esperando que ele se sentisse encorajado a continuar. Mas outras vezes não fico amedrontado diante delas. Não tenho medo de você. Você não sente medo quando está comigo? Comentei. Não. Afirmou e suspirou. Não tenho medo agora, quando estou com você. Caminhou até a caixa de areia, pegou um punhado dela e deixou-a cair por entre os dedos. A areia é útil para muitas coisas, observou, enquanto com uma pá cavava um buraco. Para enterrar as pessoas, por exemplo. Alguém deve ser sepultado nessa cova. Simplesmente deve ser enterrado. Alguém deve ser sepultado aí? Talvez não deva, acrescentou voltando atrás quanto ao que afirmara. Você ainda não se decidiu? Gibbs abandonou a areia e atravessou a sala em direção à mesa, onde displicentemente apanhou alguns lápis de cor. Sou um garoto, disse lentamente. Tenho um pai, uma mãe e uma irmã. Mas também tenho uma avó e ela me ama muito, sempre me amou. Mas papai não. Papai nem sempre me amou. Você se sente seguro quanto ao amor da sua avó, mas às vezes tem dúvidas quanto ao do seu pai? Insistiu. Você se sente seguro quanto ao amor de sua avó, mas às vezes tem dúvidas quanto ao de seu pai? Insisti. Papai gosta mais de mim agora, falou torcendo as mãos. Papai conversa comigo. Você acha que seu pai o ama mais agora? Comentei. Sentia que a situação era delicada. Qualquer alfinetada poderia fazer com que Gibbs se refugiasse em sua invulnerável defesa silenciosa. Um pouco mais, respondeu esfregando as mãozinhas, como fazia sempre que se sentia agitado. Tenho um microscópio, disse.
Com ele vejo muitas coisas interessantes. Então, posso vê-las maiores do que são e conheço-as melhor. Algumas coisas que você pode ver no microscópio não seriam vistas sem sua ajuda. Gibbs havia escorregado de novo para o mundo seguro de sua intelectualidade. O microscópio era um objeto e não havia por que temê-lo. Não havia nele sentimentos com que tivesse de se envolver. Há ocasiões em que você acha o microscópio interessante, disse. Então esperei. Ele apanhou um lápis de cor e fez alguns rabiscos sem sentido sobre o papel. Aqui estou seguro. Você não deixaria nada me ferir. Você se sente em segurança comigo, comentei. Ele estava chegando ao conhecimento de algo importante para ele. Eu tinha de proceder com a máxima precaução para não interferir em seu caminho ou empurrá-lo para diante antes que estivesse pronto. Aproximou-se da casa de bonecas, retirando os bonecos. Arrumou a mobília. A mamãe está saindo para passear no parque. Como ela quer ficar sozinha, resolveu caminhar entre as árvores, as flores e os pássaros. Vai ainda até o lago olhar a água. Ele movimentava a boneca-mãe através de seu parque imaginário. Encontra um banco, senta-se para sentir o sol, pois ela gosta de sol. Gibbs recostou a mãe em um bloco e retornou à casa. Apanhou a boneca irmã. A irmã está indo para a escola. Eles fizeram suas malas e enviaram-na para longe de casa. E ela vai para bem longe sozinha. Gibbs carregou a boneca irmã para um canto distante da sala de brinquedos. Voltou para a casa de bonecas e pegou o boneco pai. Ele está sozinho em casa. Está lendo e estudando. E ninguém deve incomodá-lo. Está sozinho. Não deseja ser incomodado. Acende seu cachimbo e fuma, porque não pode decidir o que fazer. Então, foi até o quarto do garoto e abriu a fechadura. O menino abre a porta e sai correndo da casa, pois não gosta de portas trancadas. Colocou o boneco não muito distante da casa. Gibbs cobriu o rosto com as mãos e conservou-se imóvel durante alguns minutos. Suspirou profundamente e pegou o boneco pai. Então, papai vai também dar uma volta, pois não sabe o que fazer. Desce a rua e há muitos carros e ônibus e o tráfego faz um barulho terrível e papai não gosta do barulho. Mas continua sua caminhada em direção a uma loja de brinquedos. Quer comprar lindos brinquedos novos para seu garoto. Ele acha que talvez o menino goste de um microscópio. Então ele compra um e volta para casa. Gibbs levantou-se e deu alguns passos pela sala, olhando-me de quando em quando. Ajoelhou-se, então junto à casa e apanhou o boneco pai. Ele chamou e chamou o menino e esse foi até lá correndo. Gibbs colocou o menino ao lado do pai, mas o garoto correu tão depressa que chocou-se contra a mesa e quebrou o abajur. O pai gritou com toda a força que o menino era um idiota. Um garoto idiota, tolo e descuidado. Por que fez isso? Perguntou. Mas o menino não lhe respondeu. O pai ficou muito zangado e ordenou que o filho subisse para seu quarto. Disse que ele era um menino idiota, um tolo e que tinha vergonha dele. Gibbs estava tenso, imerso na cena que representava. Olhou-me
e deve ter sentido que eu estava tão mergulhada na experiência quanto ele. O garoto correu pela casa procurando um lugar para se esconder, disse Gibbs num murmúrio. Mas seu pai não percebeu o que acontecera. Então, levantou-se e, com pressa, atravessou a sala em busca da boneca mãe e trouxe-a de volta para casa. Tendo terminado seu passeio, sua mãe retornou à casa. O pai ainda estava muito zangado e contou à mãe o que o garoto idiota havia feito. E a mãe repetia: "Oh, meu bem, oh, meu bem, o que há com ele?" Então, de repente, um menino gigante apareceu. Era tão grande que ninguém poderia machucá-lo. Gibbs levantou-se. Esse garoto gigante olhou a mãe e o pai que conversavam e ouviu todas as palavras de zanga que diziam. Então, decidiu dar-lhes uma lição. Passou por todas as janelas e portas e trancou-as muito bem. Assim, os dois não poderiam mais sair de casa. Estavam ambos trancados. Olhou-me e seu rosto estava pálido, mas cheio de alegria. "Viu o que está acontecendo?" disse. "Sim, estou acompanhando os acontecimentos. O menino gigante trancou o pai e a mãe dentro de casa." Então, o pai disse que ia fumar seu cachimbo e apanhou a caixa de fósforo e acendeu um palito e deixou cair no chão. E a sala pegou fogo. "A casa está pegando fogo. A casa está em chamas e eles não podem sair. Estão trancados dentro da casa e o fogo arde cada vez mais rápido." O garotinho os vê trancados em sua casa que se incendeia e diz: "Deixe-os queimar, deixe-os queimar, deixe-os queimar." Gibbs fazia rápidos movimentos em direção da mãe e do pai, como se fosse salvá-los, mas voltava atrás e virava o rosto, como se o fogo que imaginava fosse real e o queimasse, enquanto ele tentava salvar o pai e a mãe. Eles gritam, choram e batem na porta. Querem sair, mas a casa está em chamas e eles estão trancados e não podem sair. Gritam desesperados por ajuda. Gibbs entrelaça as mãozinhas e lágrimas correm por seu rosto. Eu choro, gritava. "É por isso que eu choro." Você chora porque a mãe e o pai estão trancados na casa e não podem sair e a casa está queimando? Não, replicou. Um soluço embargou sua voz, impedindo-o de falar. Aos tropeções, ele atravessou a sala e atirou seus braços em volta do meu pescoço, chorando com amargura. Choro porque sinto, de novo, a dor das portas fechadas e trancadas para mim, soluçou. Coloquei meu braço em volta dele. Você está se sentindo de novo como costumava sentir-se quando estava muito só? Gibbs relanceou os olhos pela casa de bonecas. Enxugou as lágrimas e ali ficou, respirando profundamente. O garoto irá salvá-los, disse. Pegou o boneco e conduziu-o até o interior da casa. Salvarei vocês, gritava. Abrirei as portas e deixarei que vocês saiam. E assim, o menino abriu as portas, apagou o fogo e seus pais foram salvos. Veio de novo para junto de mim e tocou em minha mão. Sorria levemente. Eu os salvei. Não deixei que se queimassem e ferissem. Você os ajudou. Você os salvou, falei. Gibbs sentou à mesa olhando fixamente para frente. Eles costumavam me trancar em meu quarto, disse,
nunca mais fizeram isso, mas costumavam fazê-lo. Faziam, mas agora não fazem mais? Nunca mais, disse com um suspiro estremecido. Papai de fato deu-me um microscópio e tenho me divertido muito com ele. Tibbs levantou-se e dirigiu-se ao canto da sala onde colocara a boneca irmã. Reconduziu-a à casa e colocou os 4 bonecos sentados em poltronas na sala de estar. Retornou então à mesa e pegou um lápis preto com o qual coloria um pedaço de papel de desenho com um sólido preto, exceto pelo pequenino círculo bem no meio do papel, que ele coloriu de amarelo. Nenhum comentário fez sobre seu desenho. Quando concluiu, recolocou os lápis no estojo. Então, voltou para a caixa de areia, pegou a pá e começou a preencher o buraco que havia cavado no início da sessão. Havia sido uma hora difícil, terrível para Tibbs. Havia sido uma hora terrível para Tibbs. Seus sentimentos o tinham torturado sem piedade. As portas fechadas em tenra idade trouxeram-lhe intenso sofrimento. Não apenas a porta trancada de seu quarto em casa, mas principalmente todas as portas de aceitação que foram fechadas para ele, privando-o do amor, respeito e compreensão de que tão desesperadamente necessitava. Havia sido uma hora terrível para Tibbs. Seus sentimentos o tinham torturado sem piedade. As portas fechadas em tenra idade trouxeram-lhe intenso sofrimento. Não apenas a porta trancada do seu quarto em casa, mas principalmente todas as portas de aceitação que foram fechadas para ele, privando-o do amor, respeito e compreensão de que tão desesperadamente necessitava. Tibbs apanhou a mamadeira e sugou-a por instantes. Depois, abandonou-a e olhou-me com firmeza. Não sou um bebê e não serei nunca mais. Sou um garoto grande agora. Não preciso de mamadeira. Você não precisa mais de mamadeira? Tibbs sorriu francamente. A não ser que algumas vezes queira ser um bebê de novo, disse. Entretanto, eu sinto. Entretanto, eu sinto. Eu serei. Abriu amplamente os braços num gesto expressivo. Cocorocó! Cacarejou. Cocorocó! Estava relaxado e feliz agora. Quando saiu da sala de ludoterapia, parecia ter deixado atrás de si os tristes sentimentos que havia ali exteriorizado.